Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. Hoje a gente vai olhar com carinho e atenção para uma fase que costuma ser desafiadora, mas também cheia de potência. Os primeiros anos da infância, que na verdade eu estou vivendo ele e estou prestes a planejar o congelamento da Catarina. Então... Quem tá aqui para essa conversa maravilhosa é a doutora Suzy, pediatra da Catarina, que acolhe, orienta, cuida de uma forma leve, prática e muito afetiva. Especialista em pediatria e urgência, consultora de amamentação e criadora do método doutora Suzy, que une ciência, sensibilidade e presença real no cuidado com a infância. Vamos falar então sobre aquele famoso Terrible Two, mas que também sobre o que realmente vai importar nessa fase, os pilares emocionais que ajudam a formar uma criança segura e um adulto com saúde mental. Eu me recuso a chamar de doutora Suzy, não, sabe por por quê? favor. Porque você é da minha família. Seja Muito bem-vinda, próxima. Su. Obrigada. Sim, é um prazer estar aqui, é um prazer falar desse tema que eu também estou começando a viver, então eu estou aterrando meu chão, sabe, de Sim, flor. E eu acho que é isso, a gente precisa estar falando mais sobre esse momento tão importante para a infância. É, muito. Sabe que quando a gente pensa nesses nomes, né? Então, eu percebo ali como neurocientista da infância e adolescência, muitos rótulos para a infância, muitos rótulos para a adolescência. O Terrible Two é um dos, né? É como se fosse algo da ciência que explique e justifique que, na verdade, tem uma infância por detrás desse rótulo que não é visto, né? Sim. Talvez o rótulo seja mais fácil, porque daí a gente diz, mas é porque tá lá no Terrible Two, e aí começa com 1 ano e meio, acho que tá chegando o Terrible Two, e aí a gente, cada hora é um nome diferente, né? E se eu tenho uma caixinha, não me responsabilizo também, né? Isso. Então, eu tenho aquele momento para encaixar o meu filho. Eu lembro quando minha avó me chamava de aborrecente. Eu detestava. Meu Deus do céu. Falava, gente, eu tô tão frustrada assim, não é possível que a culpa também não seja sua, não é? Vamos dividir aqui a culpa? É isso. Então, eu acho que é assumir responsabilidade para melhorar. Não para reforçar a culpa, ou enfim, aonde que eu errei, mas aonde eu posso acertar a partir daqui. É isso. E como eu construo, né, a criança. Eu acho que a ideia é sempre essa. Com certeza. Acho que a gente pode começar entendendo se as mudanças que acontecem ali nesses primeiros, na primeiríssima infância, se realmente acaba tendo algum espaço em que esse cérebro fica mais desorganizado e, portanto, justifica a presença de birras. Enfim, vamos olhar para esse termo e explicar um pouquinho melhor? Com certeza. Vamos lá. Me conta se Terrible Two existe mesmo. Como que a gente pode olhar para ele dentro da infância para a gente elucidar um pouco essas famílias? Eu acho que primeira coisa é uma construção, e entender isso como uma construção. Eu não acordo um dia com 2 anos, né? Eu sou um bebê que fui gestado, que eu tenho ali o meu lugar no mundo, e que lugar é esse, e como essa família construiu esse relacionamento. Tudo que é construído no primeiro ano e no segundo ano de vida é o que a gente costuma chamar, é o chão que o adulto pisa. A infância é o chão que o adulto pisa. E a primeiríssima infância é, assim, aquele nivelamento do terreno, entendeu? Então, todas as futuras relações, tudo que essa criança e no futuro esse adulto entrar em contato, ele vai lembrar daquele primeiro exemplo, daquela primeira relação. Quando a gente coloca isso em pauta, a gente começa a olhar para si. E talvez, às vezes, é daí que surge a dificuldade, o olhar para si, né, para os pais. Então, eu me conheço o suficiente para assumir que meu posicionamento aqui com meu filho vai levar ao que meu filho vai ser no futuro? Ou que eu preciso melhorar nesse sentido? Então, acho que quando a gente pensa o que é essencial para esse período. Então, eu costumo conversar assim, Suzy, não, vamos discutir celular, vamos discutir quando vai entrar no Instagram. Não. Vamos discutir o que é essencial para a primeiríssima infância? É aqui que a gente pode mudar. É aqui que a gente muda o desfecho, porque a gente previne, entendeu? Então, a gente faz uma prevenção que a gente chama de primordial. É antes do problema acontecer.
E isso é muito forte, né? A família entender essa responsabilidade. Então, quando eu olho para a primeiríssima infância, eu vejo isso. O momento que a gente tem para fazer o terreno o melhor possível. E aí, o que vai ser construído nesse terreno tem uma base segura. Sim, sabe? sim. E quando a gente pensa no terreno seguro, nivelado, né? Ele dá muito trabalho. Essa é a grande realidade, né? Então, como é que a gente pode olhar para esse processo de nivelamento e ordenar as prioridades? Como que a gente escolhe? Como que a gente elege essas prioridades? Tem um caminho? Tem. Graças a Deus tem. E graças a Deus não é nada da minha cabeça. Não é uma opinião. Não é uma opinião, não é uma opinião. Isso é estudado há muito tempo, né? E eu sempre gosto de trazer a hierarquia de pirâmides, né? Então, a hierarquia de necessidades humanas, que ela foi fundada por Maslow. Maslow, ele era um psicólogo que, na verdade, ele relata muito na sua autobiografia como a infância dele foi difícil. Mais velho de 7 irmãos, o pai dele falava pra ele assim, eu acho que você não deveria sair na rua, porque você é muito feio, você vai assustar as pessoas. Assim, esse nível. E aí a mãe dele falou, você não tá muito feio, não vai comer também não, vou trancar aqui, você não vai comer nada hoje. E ele relata isso, o quanto a infância dele foi instável. E o quanto ele estudou e, resilientemente, né, buscou alternativas para mostrar, olha, todo ser humano quer crescer emocionalmente, quer estar em sociedade. Mas existe o básico aqui, o terreno aqui, que não pode faltar. E eu vou ordenar isso em pirâmide para até a gente chegar lá no topo. Né? Então, e aí ele foi começar a estudar, e aí começou a conhecer uma galera legal, uma galera que fala de apego, ele devia falar, nossa senhora, não tive, porque não meus pais não conheceram vocês. Então, e imagino mesmo esse processo de você sair do lugar que você tá, né? E começar a olhar o em volta. Isso é muito difícil também, né? Tô aqui no trauma correndo 100%, mas eu vou dar um passo para trás. E vou estudar, e vou fazer doutorado, e vou criar teorias, enfim. E aí, depois veio a psicologia humanista, que foi toda a base de Maslow, mas o começo, quando ele faz essa pirâmide, a gente traz muito isso para a pediatria. Muito, muito. E isso ele fez em 1940, não foi ontem, entendeu? É século passado, né? O querido sofreu em 1908, que foi quando ele nasceu, sendo chamado de feio, de não se mistura. E ele fala, eu esperava todo mundo dormir para poder resolver o que eu tinha que resolver na rua. Tadinho, né? Eu ficava arrasada. Meu Deus do céu. Arrasada. Grande querido. E aí, então, a gente começa na base, né? Qual seria a base dessa pirâmide? Então, ele traz como se fossem as necessidades fisiológicas. E hoje, para pediatria, para medicina em geral, é muito óbvio isso, né? A criança, ou todo adulto, enfim, parece que sim. Precisa beber água para sobreviver, comer, né? Dormir, né? E se sentir seguro no sentido de eu tenho um teto aqui, eu tenho meu quarto, eu tenho meu espaço, enfim, né? Isso sendo essencial para todo mundo. E a homeostasia de você estar sempre buscando esse equilíbrio, tá? Então, eu como para me sentir bem, mas o que é que eu como? Eu durmo para me sentir bem, mas quanto tempo de fato eu durmo? Então, a gente começa a trazer para a sociedade atual, e óbvio que a gente está vivendo num mundo em guerra. Então, tem crianças que não têm acesso a essa necessidade básica, indiscutível, né? Mas tem muitas crianças, e nós adultos, que também não temos acesso a essas necessidades fisiológicas. Até, às vezes, por uma questão de escolha. Tipo, trabalho 24 horas por dia, não durmo, não tenho ócio, não me alimento bem. Suzy, então é porque meu filho, né, ele quer ir pra Harvard, então ele vai fazer judô, capoeira, jiu-jitsu, aí no intervalo ele tem Kumon. E aí, pra tudo isso acontecer, ele vai ter que comer no clube. No clube só vende batata frita e cachorro quente, então é isso que ele vai ter que comer. É uma necessidade fisiológica que não tá sendo atingida ali, entendeu? Não é comer. É o que que comer, do que esse cérebro vai se nutrir. Sim. Quantas vezes a gente fala isso? Não dá pra ter na escola de lanche chocolate. Por quê? O que é que eu tô dando pra essa criança ali de substrato, né? Sim. E hoje em dia, o ócio, o descanso, é um grande privilégio. Quem tem tempo de descanso hoje em dia? Hoje em dia é produzir, é fazer. E as crianças estão entrando nesse nível também, né? Então, quando ele traz ali a base como necessidades fisiológicas, a gente fica, não, isso aí é dado, é óbvio. Será que é óbvio? Será que eu ensino meu filho a comer? Ou a minha meta com a introdução alimentar é simplesmente que ele raspe o prato? Eu ensino meu filho que ele tem a capacidade de dizer estou satisfeito
Ou eu tiro dele isso o tempo inteiro, quando eu bato o pau e falo, você raspou o prato. Mais uma colher e você joga videogame. Nossa, mamãe tá tão triste que você não comeu tudo. Quer deixar a mamãe feliz? Come esse feijão aqui. Nossa, meu Deus do céu. O que é que a gente tá ensinando e associando? Se você faz uma dessas coisas, continue aqui, vai piorar. Vai piorar. Então, eu acho que hoje a pediatria, ela saiu daquele lugar do tipo, vou curar doenças porque eu tenho crianças morrendo de sarampo. Sim. Preciso olhar para a criança com esse olhar primordial, porque eu preciso prevenir esse adulto no futuro, entendeu? E aí, como eu crio uma boa relação com a comida, uma boa relação com sono. Hoje em dia, a gente medicaliza a criança para dormir, porque eles precisam dormir para eu dormir. Né? Então, toma você, o remedinho aqui, tá tudo certo. As crianças nunca foram tão medicalizadas, sim, né? Sim. E a gente nunca teve tanto conhecimento também. Verdade. Né? Verdade. Então, ao mesmo tempo, isso fica difícil, fica confuso, porque a gente quer algo, mas a gente não tá voltando pro que é o básico aqui. Talvez essas crises emocionais, inclusive, que pais acabam sofrendo, fico pensando com a tua fala, que também vem desse excesso de conhecimento. Então, os pais têm mais consciência do que precisam fazer, ou, né, do que deve ser feito, mas também vem esse lugar do dar trabalho demais. E o fato de dar muito trabalho, né, a gente não quer se eximir dessa responsabilidade. E talvez esteja aí o nosso grande ponto. Se nestes primeiros anos de vida não fizermos escolhas muito conscientes e, por vezes, inclusive, escolhas radicais, né? Você acompanha a Cacá desde pitititica, né? Desde 6 meses de vida. E a gente falava pra você, nós não saímos à noite. A gente foi sair, a primeira pizza que a gente foi comer, depois que a Catarina nasceu, ela tinha 1 ano e 8 meses. Porque a gente não abrir a mão do sono às 7 horas da noite. De domingo a domingo. Não tem um dia de vez em quando. Esse cérebro não sabe ainda. Hoje, aos 3 anos, é evidente que a gente sai à noite. É evidente que tem algum dia que ela vai dormir às 9h30 da noite porque a gente saiu para comer a pizza. E tá tudo bem. Esse cérebro já se regulou, mas precisou de um tempo e um longo período, inclusive, de muita renúncia. A gente não ia a aniversários de familiares, todo mundo achava um grande absurdo. E eu, olha, sentava no meu sofá e pensava, e espero que eles estejam curtindo a festa, porque pra mim tá tudo aí. Eu sou o assunto da festa, certeza. Faz parte. E pra mim tá tudo certo. Porque hoje eu tenho um sono extremamente regulado, uma criança saudável que vai pra cama 7h30 da noite e dorme. Ponto final, né? Então, talvez essas renúncias sejam lugares muito espinhosos, assim, porque eu percebo as famílias com dificuldade de fazer as renúncias, porque eu já trabalho demais, eu preciso do meu descanso. Tudo bem. Porém, essa criança tá precisando dessas necessidades básicas sendo cumpridas, né? E é uma coisa que eu acabo reforçando muito também nas consultas. Vamos só deixar claro de quem é o cérebro desenvolvido aqui nesse relacionamento. Eu acho que isso é fundamental. Não tem como fugir disso, entendeu? A gente tá falando de um cérebro infantil, que a gente chama de um cérebro reptiliano. Ou seja, ele responde em luta ou fuga. E aí a gente entra no bloco de cima da pirâmide de Maslow, que é a segurança. É um cérebro que, se ele não se sente seguro, ele não faz nada. Não tem metodologia pedagógica, não tem intervenção, não tem aba no mundo que chegue num cérebro que vive em luta e fuga. Sim. Entendeu? E aí, quando as pessoas entendem que segurança é muito mais, e óbvio, hoje em dia, mais uma vez, vivemos nesse mundo inseguro, em guerra, a gente tem que ter cuidado quando sai de casa. Claro, né? Uma segurança social também. Mas nessa pirâmide, a gente traz a segurança do indivíduo, né? A segurança emocional e a segurança do ambiente. Então, a gente precisa pensar nesses 3 aspectos. E aí, para ter segurança, você tem que ter rotina, resposta consistente, né? Isso é assim, muda tudo, né? Eu acho que quando eu comecei a perceber que enquanto Flor faz uma coisa, eu respondo sorrindo e alguém responde ficando desesperada. Por menor que seja essa coisa, ela vai ficar confusa em como reagir. Isso. Entendeu? Exato.
e limites claros. Toda criança precisa de limites claros. E aí que entra a rotina. A rotina é um limite claro, né? Então, foi algo, assim, que mudou minha vida quando eu percebi. As coisas que eu quero, como eu preciso passar para a minha família e para a rede de apoio de Flor. Eu chamo time Flor. A gente tem um grupo no WhatsApp. É o time da Flor. E eles já sabem. Sim. Entendeu? E aí, eu acho que o ponto é, os limites são claros pra mim, o que eu preciso de fato. Eu passo esse limite pra quem me ajuda, pra quem tá ali comigo. E isso fica uma questão social, uma questão nossa, né? E quando isso dá certo, é ótimo. Eu sei que tem rede de apoio e rede de agouro, sempre. Mas é importante que a gente tenha esses limites claros pra gente. Isso. Pra gente. Isso. A consistência vai ser sempre o grande segredo, né? A gente, quando pensa, por exemplo, nessa questão de segurança, a gente cresceu e talvez nossos pais tenham nos ensinado, não só com comportamento, mas agora também com a fala deles, né? Recordando da nossa infância, de que nada em casa foi mexido quando você era pequena, porque você não colocava a mão. Mas olha, uma menina impecável, não colocava a mão. Pois bem, eu em casa, junto com o Lê, nós decidimos que o que colocava a Cacá em perigo, a gente ia tirar sim, porque a gente não queria criar um robô. Ela ia poder explorar e nós, com certeza, colocaríamos o limite. A gente nunca... a Suzy, enfim, faz uma consulta não só humanizada, maravilhosa, mas domiciliar, né? O que traz muito conforto para a família, para o bebê, enfim, hoje a Cacá não é mais bebê, é uma criança, e muita segurança para ela, né? Ela tem zero aversão a hospital, a roupa de médico, enfim, justamente porque todo esse acompanhamento pediátrico sempre foi feito de uma forma muito gostosa. E você nunca chegou em casa com minha sala pelada de enfeite, né? Só que hoje sim tem as coisas que acabam quebrando, coisas que quebram hoje estão ali em cima. Mas quando ela era pequenininha, a gente tirou. E a gente não tirou porque vai dar trabalho dizer não. A gente tirou porque podia colocar a vida dela em risco. Então, se por um acidente, alguma coisa de vidro cai no dedo dela, a gente não precisa ensinar com um corte no dedo uma criança de 8 meses que tá levantando e pegando nas coisas, né? Exato. Então, a gente colocou muito limite. A gente ficava ali muito junto, e eu acho que tem um pouco disso, né? Estar presente. Estar presente sem o celular na mão é de corpo e alma, Presença né? genuína. Tô aqui sentada no tapete da sala, mas a criança tá lá engatinhando ou já tá andando e pega o brinquedo e o pai e a mãe estão aqui no celular. Veja, então não tá presente. Não. Né? Então realmente é melhor tirar tudo, porque vai colocar a vida da criança em risco. Exato. Então tem um pouco disso também nesse lugar da segurança, né? Quanto ela vai encontrar, se ela procurar, quanto ela vai encontrar esses pais, né, Suzy? Com certeza. Quando ela procurar, se ela vai encontrar o seu olhar, ou se ela vai encontrar o seu olhar no celular, ou se ela vai encontrar seu olhar em outra coisa. E o quanto isso se repete. Eles vivem de constância. E aí, às vezes, não foi dito também. Isso, às vezes, eu pondero bastante na consulta. Do tipo, você nunca falou que não podia pegar sua maquiagem, mas faz parte da sua rotina se maquiar. Ela vê você com brilho nos olhos se olhando. Se maquiar te faz bem e ela percebe isso. Nunca foi dito que não podia pegar. Ela vai lá, com um ano, pega a maquiagem e passa no rosto. Qual sua reação? Aquilo nunca foi dito. Não pode ser colocado como um rompimento do olhar para ela, entendeu? Então, eu acho que a gente sai muito de extremos quando a gente fala de limite de segurança. E é importante que isso seja consistente. E isso coloque sempre a gente no lugar do tipo, esse meu estresse aqui que eu tô trazendo para esse momento agora, não cabe à minha filha. Né? Não cabe a ela. Porque eu preciso saber separar as coisas, senão eu tô interferindo na nossa relação também com isso, sabe? Então, eu acho isso muito importante. Então, às vezes eu tenho muita dificuldade com Flor à noite, por exemplo. Acordo de manhã, ela tá pleníssima, né? Eu tô acabada, morta, assim, capenga. Mas ela tá ótima, sorrindo pra mim, né? Porque ela dormiu, acordou 5h30 da manhã e pra ela tá ótimo. Mas eu tenho vários pacientes pra atender, pra responder no WhatsApp. Eu tenho não sei quantas consultas que eu preciso me preparar, arrumar. Eu preciso preparar minha marmita, minha mala. Mas ela não tem culpa disso. Eu preciso estar ali genuinamente presente. Porque às vezes não é nem só o celular. É a nossa cabeça. E interfere na relação com a criança o tempo inteiro, sabe? Então a gente tem que estar muito
no momento certo, toda hora alinhando chakras, porque a criança não tem culpa de todo o resto. Consciência, né? Ela vive Agir aquele de agora. maneira consciente. E pra você, ela é um mundo, né? Isso. Aquele olhar é tudo. É isso. É muito importante pra ela. Você sabe que hoje, aos 3 anos, eu tenho, sei lá, talvez uns 2 meses mesmo, desde que a Cacá completou 3 anos, que quando eu preciso, no final do dia, ainda terminar alguma questão de trabalho, que eu preciso responder mensagem, que eu preciso fazer alguma coisa no celular, eu comunico. Filha, a gente terminou aqui nosso jantar, tal, a gente vai sentar pra assistir um filminho, às vezes ela quer assistir um filme antes de dormir. Enquanto você assiste, às vezes ela quer assistir Mini, por exemplo. Enquanto você assiste esse episódio, a mamãe vai responder aqui umas mensagens, e aí, mas eu tô aqui com você, tá bom? Qualquer coisa me chama, ou seja, eu tô dizendo que eu não tô assistindo com você. Não vou dizer assim, vamos assistir, filhinha? Aí ela vai me chamar e fala assim, calma, eu não disse que eu ia assistir. O dia que eu digo que eu vou assistir, que a maioria dos dias, eu assisto, entende? O dia que não consegui terminar coisas urgentes e que é importante que eu termine antes de eu colocá-la pra dormir, eu comunico que eu estou só de corpo presente. Qualquer coisa ela pode me chamar, que eu interrompo imediatamente, mas eu estou respondendo uma mensagem de trabalho. Porque hoje eu sei que ela tem consciência entende? Ela tem consciência para entender o que eu tô fazendo ali. Mas antes, eu não entendia que ela tinha essa consciência. Ela só encontraria a falta do meu olhar. Então, eu não mexia. Ponto final. Ela vai dormir 8 horas da noite. Agora às 8, né? Antes ela dormia às 7, depois 7h30, agora 8 horas. Ela vai dormir às 8 da noite. E aí, eu vou terminar de fazer o que eu tenho pra fazer. Então, é muito difícil ser consistente numa rotina como essa, né? Porque daí, eles vão dormir às 8 e a gente tem mais 1 milhão de coisas pra fazer. E aí, a gente vai dormir... Enfim, quando é possível, né, no horário que der. E vamos acordar no horário que eles acordaram, né? Mas é uma responsabilidade nossa, né? Sempre. E aí, não, é Suzy e Cíntia que estão criando isso da cabeça dela, que tem que estar com uma presença genuína. Não é, né? Também, século passado, foi estudado muito em relação ao apego. Como essas relações, as primeiras relações da vida do bebê, moldam como eu me comporto comigo, como eu me comporto com novos relacionamentos e como eu me comporto em família, né? E aí, foi quando o Marlowe conheceu Arlo fazendo doutorado. Eles foram estudar como é que os primatas faziam essa associação de apego, se era importante só o alimentar ou não, tipo, é só pra comer que eles buscam as mães? E se isso também refletia na gente. E aí, óbvio, né? Óbvio que sim. A gente não quer, não é só pelo alimento, né? O aleitamento materno não é pelo leite em si, apesar de ser padrão ouro, o melhor alimento do mundo. É o contato físico, é o contato pele a pele, é o falar, é o olhar atento ali, é o estou me doando. E a criança entende que você está se doando naquele momento. Né? Então, é o estar presente. E é engraçado que com primatas fizeram só o alimentar, né? Só o receber o leite, ou então receber afago, carinho. E o afago, carinho vinha meio de uma mãe fake ali. E os bebês primatas preferiam o afago, carinho. Eles só iam pra mãe pra receber o leite e buscavam a fake pro afago e carinho. E fake mesmo, tipo pelúcia fake, né? Então, a gente precisa disso, né? O ser humano precisa desse vínculo. E aí, quando esse apego é formado de forma segura, a gente chama de apego seguro. E essa criança consegue transitar na sociedade e consigo de outra forma, né? Que quando o apego não é seguro, ele é inseguro. E aí, a gente tem vários estudos nesse sentido. Também em crianças que foram abandonadas ou por acaso estão em abrigos e tal. Como o cérebro dela se desenvolve de forma diferente do que uma criança que tem esse bom relacionamento de apego seguro. Né? Mas não é só essa questão tipo, de abandono. Às vezes é o dia a dia, essa falta de olhar, entendeu? Essa falta de eu estou constantemente, todos os dias aqui pra você. Né? E é lógico que é trabalhoso, não tem como não ser. Né? Com certeza. É muito trabalhoso. Com certeza. Muito trabalhoso. Disposição e a disponibilidade vão fazer toda a diferença, né? Quando a gente pensa nesse lugar de um comportamento difícil, né? Que acontece ali aos 2 anos de uma criança que começa a colocar mais a sua opinião, mais a sua vontade, mais o seu desejo. Que adulto que ele encontra quando ele vai colocar essa opinião, né? Que adulto que ele encontra é um adulto furioso com ele vai modelando também esse comportamento, né? Com certeza. Também tem esse lugar
de modelar comportamento a partir da reação que a família vai exercer diante de um comportamento da criança. E aí, vamos para a próxima etapa da pirâmide. São 5 bloquinhos, né? Então, a gente vai estreitando até chegar naquilo que a gente tem de um adulto saudável, no sentido de um adulto que sabe lidar com frustração, é criativo a ponto de buscar saídas e resolução de problemas, que é o sonho de todo mundo, né? Olha para as coisas sem preconceito e sabe viver em sociedade, tanto ele em sociedade, quanto no todo, né? Eu sei viver em sociedade, eu sei olhar para mim mesmo com um olhar de autoestima. Eu sei entender o meu lugar no mundo, qual é o meu propósito. Eu acho que é a meta. A gente pensa em várias pessoas que não têm isso hoje em dia, mas assim... Desejamos fazer diferente, né? Sempre. E aí, essa próxima etapa é o social. Além de mim, aonde essa criança está inserida e o que ela recebe de feedback quando ela faz certas coisas. É um limite claro? É uma presença clara? Ou não? Essa criança tá vagando ali, sabe? Como é que é essa questão, tanto em casa quanto nos outros ambientes, escola e tal. E aí não tem como não dizer que nossas crianças hoje estão sendo moldadas e educadas pelas mídias sociais. Sim. E quem são essas pessoas que estão educando nossos filhos, entendeu? Sim. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter muito atento também. Criar filhos resilientes, criar filhos saudáveis emocionalmente, criar filhos desse jeito que a gente deseja vai exigir uma dedicação e um esforço neste primeiro momento de vida, né? O resto da vida, isso não tem a menor sombra de dúvidas, mas essa base, o que eu tô entendendo dessa pirâmide é que existe um direcionamento, né? Essa história de eu gostaria que filhos viessem com manual de instruções, existe, né? Se a gente seguir esses pilares, essas bases aí da grande pirâmide, a gente vai chegar no lugar desejado, que é ter filhos resilientes, filhos fortes emocionalmente, filhos que sabem resolver conflitos, que têm autoestima, autossegurança, autoconfiança. Talvez só exija... O mais importante de tudo é o conhecimento, claro, mas a disposição em fazer, né? Com certeza. Tem que ter disposição. Mesmo dormindo pouco. Mesmo dormindo pouco. Principalmente dormindo pouco, porque é aí que você não pode falhar. Pois é. Né? Principalmente dormindo pouco. Pois é. Olha, a gente teria, enfim, uma vida aqui pra gente destrinchar e pra gente falar e pra gente esmiuçar. Então, existe um direcionamento, existe sim um manual de instruções. Então, assiste tudo de novo. Ouviu uma vez esse episódio, agora vai lá desde o começo e vai pensando nesses pilares aí dessa pirâmide para você construir aonde é que eu preciso colocar mais atenção, mais energia, aonde que eu preciso me disponibilizar mais e melhor para que esse futuro que acontece já aconteça de maneira saudável. Foi uma delícia. Obrigada. Tem muito mais, né? Tem muito mais. Precisar de uma Chegamos série. nem no topo da pirâmide. Mas se a gente pensar que são 5 etapas, né? A gente fecha isso com qual necessidade para ser atendida? Eu acho que é o olhar ao bebê. Eu fico com isso, assim, no final. Esse olhar único, sabe? Esse é o meu bebê. Eu sei ler o meu bebê. Eu não sei ler o bebê de fulaninha, cicraninha no Instagram. Não me interessa. Me interessa o meu bebê. E meu olhar está disponível para ele. E aí eu tenho que me questionar. Eu estou pronta para me frustrar? Além de frustrar... Porque frustrá-lo eu vou com certeza. Não tem nem dúvida que eu vou frustrar meu filho. Mas eu tô pronta para me frustrar e lidar com as emoções dele também, e lidar com as minhas. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Muito bom. Se esse episódio trouxe para você novos olhares sobre a potência da primeira infância, então compartilha com outras famílias que também estão atravessando esse momento com amor, dúvidas e vontade de fazer sempre, né, o melhor possível. Curte, comenta, se inscreve aqui no Mentes Brilhantes. Toda semana tem conversa nova para transformar o seu jeito de ver e de cuidar da infância. Eu te vejo na próxima. Obrigada.